dia, amados irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Palavra a qual eu escolhi hoje para esse momento de reflexão está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 6. O que essa mensagem nos traz? O que essa mensagem nos diz? E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele, a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que compraras e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. Davi recebia uma mensagem do Senhor, porque Davi era este homem, havia se deitado com Betseba, a esposa de Urias. Mas Natã jamais ia chegar na sua frente e falar diretamente com o rei, a qual ele sabia que era o rei de Israel, o escolhido de Deus. E mais na frente, o profeta Natã diz: então Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Davi foi um homem a qual cometeu um ato de adultério. Mas o Senhor dizia que na antiguidade, no Antigo Testamento, o salário do pecado era a morte. E Davi foi perdoado. Mas aquele fruto que foi gerado em Betseba, que era um fruto de adultério, uma criança, este foi ferido. Esta criança adoeceu gravemente a seu nascimento. Passou 7 dias enferma. Davi jejuou, Davi orou, Davi se cingiu no pó. Davi ficava em desespero todos os dias esperando notícia da melhora daquela criança. Ao 7º dia veio a notícia que a criança tinha ferido. Vem a pergunta: por que Deus matou aquela criança? Por que Deus não matou a Davi? Porque a promessa não estava só sobre o rei Davi, estava sobre Betseba. Porque Betseba, anos depois, ela se tornou esposa de Davi e gerou outro filho. Esse filho, qual é? O rei Salomão, o qual ergueu o reino e o templo do Senhor, que é chamado até hoje do templo de Salomão, aonde ele foi digno, aonde seu pai não foi digno, o rei Salomão foi. Por isso que essa criança não viveu. Deus, ele sempre está nos afastando coisas ruins. Às vezes nós trabalhamos, batalhamos para comprar uma casa, um carro, um automóvel, um avião, dependendo das suas condições, e você tem o dinheiro, mas não consegue comprar aquele objeto. É Deus desviando, porque não está dentro do seu propósito ainda, ou não é do seu propósito. Deus sempre está nos mostrando
caminhos maravilhosos através do próprio rei Davi. Davi, como homem que foi escolhido conforme o coração de Deus, que Deus falou para o próprio Samuel, antes de Samuel ir ungir a Davi na sua casa. Naquela casa onde Davi era um rejeitado. E hoje Davi passou da rejeição para rejeitar o povo. Escolhia as mulheres que se deitavam com ele, escolhia as pessoas que estavam a seu redor. Mas o Senhor disse que dava tudo a Davi, tais e tais coisas. E o que ele precisasse, acrescentaria. Aquela criança faleceu, veio a morte. Mas não foi o fim para o reino do Senhor, para o rei a qual ele tinha escolhido. Davi se tornou um homem conforme o coração de Deus, mas como homem pecador, aonde adulterou, aonde o filho matou o outro, aonde Absalão, seu próprio filho, queria matar para herdar o reino. Às vezes vemos tentações para que nós se firme na fé, para que nós reconheça que nossa força está no Senhor, que nossa força vem do Senhor, que nós não conseguimos aluir nenhuma pena se o Senhor nos der sabedoria, paciência, tranquilidade. Nós não conseguimos fluir. É por isso que neste dia eu peço a todos os cristãos, a todos os filhos de Deus, que orem, que jejuem e que vejam o qual é o que Deus está afastando de você e não corra atrás. O que Deus não está deixando você pegar nesse momento não significa que você nunca vai ter. Deus quer que você seja uma nova pessoa, seja uma pessoa altamente dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo reina em nós. Alivia o teu coração, não julgues para não ser julgados. Deixe quem quiser falar. Quer ser cristão? Quer seguir a Cristo? Olhe como Jesus andou. Não siga homens, não siga líderes, siga a Jesus. Está o livre-arbítrio, tudo escrito, para que você leia e reconheça e entenda como Jesus quer que nós nos conformemos e andemos amando uns aos outros, como Ele nos amou. É por isso que hoje sempre temos um refúgio. É quem? O Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, Pai amado, Pai querido, Deus de toda honra e toda glória, venho aqui, Senhor, te entregar nesta manhã todas essas palavras. Que o Senhor sempre me abençoe com a presença do Espírito Santo, meu Pai, para que o Senhor venha me buscar, me resgatar, para que a humanidade entenda que a luta do cristianismo é pela tua volta, é na tua espera. Se será hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos, só a ti pertence. Para que eu entenda, se Noé passou 120 anos construindo uma arca, eu preciso passar 10 milhões de anos recitando da tua volta. Se Davi perdeu um filho em 7 dias, porque depois Davi esperou alguns anos para ter outro, nós assim devemos esperar 7 bilhões de anos, o tanto que o Senhor necessitar e disser pela nossa volta. Pai amado, Pai querido, olha quantos Davi estão espalhados neste mundo, com um coração manso e humilde, precisando da luz do Espírito Santo. Que essas palavras entrem no coração dele e o Senhor reine dentro dele, porque sobre mim e sobre qualquer pessoa não há força se em ti não tiver em nós. Eu não vivo, mas em mim. Quem vive em mim é ti, meu Pai. Assim eu vos agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.